Graça e paz, família Bodantas, é com muita alegria que estamos iniciando mais um momento devocional. Hoje, 1º de junho, segunda-feira, começando mais uma semana. E quero meditar com você, e essa meditação para esta semana, o texto de Efésios, capítulo 5, de 1 a 2, e depois o verso 8, que nos diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O verso 8 diz: Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Vocês perceberam que o apóstolo Paulo utilizou muito o verbo andar. E quando pensamos no verbo andar, podemos analisá-lo em 3 sentidos básicos: literal, estrutural, como também o figurado. No seu sentido literal, andar significa locomover-se, utilizar os nossos membros inferiores. No seu sentido estrutural, andar denota a ideia do compartimento superior de um prédio. 1º andar, 2º andar, 3º andar e por aí vai. No seu sentido figurado, andar conota a ideia de comportamento, procedimento, maneira de viver. E é justamente sobre essa terceira maneira de ver, analisar o verbo andar, que quero meditar com você nesta manhã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam na igreja de Éfeso, enfatiza a importância dos cristãos andarem de forma digna e coerente perante Deus e perante os homens. Logo no versículo 1 do capítulo 5, Paulo ele faz uma séria admoestação, uma séria recomendação àqueles cristãos. Ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus. Isso significa que o cristão deve imitar, copiar ao máximo a maneira que Jesus viveu. Isto é, andar como Cristo andou. Ser o mais perfeito possível nessa imitação do seu mestre. E quando pensamos em imitação, pensamos em cópias. É interessante que existem cópias que são muito semelhantes aos seus originais. Já outras nem tanto. Mas existem algumas cópias que não parecem nada com os seus originais. Como imitadores de Cristo, cópias do Senhor, devemos parecer com o Senhor o máximo possível, porque nos tornamos novas criaturas, nascemos de novo. Então o nosso procedimento, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar devem ser cópias do nosso Mestre. Devemos imitar a Jesus como ele andou. E como Jesus andou? Eu quero destacar pelo menos 2 maneiras alicerçado nesse texto. Primeiramente, Jesus ele andou em amor. O verso 2 diz o seguinte: que Jesus ele nos amou, se entregou a si mesmo por nós. Jesus ele nos amou de uma forma doadora, porque não existe amar sem doar. O mundo, meus irmãos, nos ensina a sermos individualistas, indiferentes, como também pensarmos só em nós mesmos. Já o nosso mestre nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Paulo, falando aos cristãos na cidade de Corinto, na sua primeira epístola, capítulo 3, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, nada seria. Então devemos andar em amor, um amor doador, mas também um amor sincero. Jesus ele foi sincero nos seus relacionamentos. Jesus se relacionou com várias pessoas e em tudo ele foi íntegro nessas suas relações. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma,
Lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, verso 9, ele diz o seguinte, que nós devemos amar uns aos outros sem fingimento, sem hipocrisia, isto é, com sinceridade. A falsidade, meus irmãos, a hipocrisia não pode ter espaço no meio dos filhos de Deus, porque andamos em amor sincero. Mas também devemos ter um amor, andar em amor, um amor compartilhador. Vivemos um momento difícil, queridos, um momento de pandemia, um momento de isolamento social e um momento onde pessoas têm perdido seus empregos, passado por privações. Então devemos amar os nossos irmãos não apenas com palavras, mas com atitudes, comportamentos, reações. Então, se você sabe que o seu irmão está precisando, compartilhe o que você tem. Esse é o amor de compartilhar. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 12, ele diz que devemos levar as cargas uns dos outros. Então Jesus, ele andou em amor. Mas Paulo, no versículo 8 do capítulo 5 aos Efésios, ele diz também que devemos andar como filhos da luz, como filhos de Deus. E como filhos de Deus, meus irmãos, Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 10, ele diz que devemos andar de maneira digna, agradando inteiramente ao Senhor, nosso Deus. Como temos andado diante do Senhor? Como temos andado diante dos homens? De maneira digna, com a nossa integridade. É preciso, meus irmãos, entendermos que como filhos da luz, devemos aborrecer as trevas. Como filhos da luz, devemos andar em espírito, como Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse, e não produzindo frutos da carne. Em Gálatas capítulo 5, de 19 a 21, Paulo, ele enumera os frutos da carne, ele diz, evitai essas coisas porque não fazem parte da vossa natureza. E ali ele expõe os frutos do Espírito. Andai em Espírito. Que nessa semana possamos estar refletindo como está o nosso andar. Temos andado em amor, temos andado como filhos de Deus. Antes éramos trevas, disse Paulo, agora somos luz, filhos da luz. Ande como Jesus andou. Na terceira epístola de João, capítulo 2, verso 6, ele diz, aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Desejo uma boa semana a todos e que possamos andar sempre como Jesus andou. Andou em amor, andou em integridade de vida, andou como filho de Deus. Nós também devemos amar o nosso semelhante, andar em amor e devemos andar como filhos da luz, como filhos de Deus. Boa semana a todos, em nome de Jesus.